Olá, esse aqui é o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará. E como você sabe, aqui a gente fala de administração pública, economia, justiça fiscal e dos assuntos que fazem parte da vida dos fazendários e da sociedade cearense. Lembrete, inscreva-se no nosso canal, curta o episódio, comente, compartilhe com os colegas e ative o sininho para não perder nenhuma conversa importante. E o tema de hoje é o Fundaf, Fundo de Modernização, Reaparelhamento e Desenvolvimento da Administração Fazendária. Vamos compreender seus fundamentos hoje na nossa conversa, sua importância para o Estado e o seu papel na efetivação da Lei Orgânica da Administração Fazendária, LOAF, garantindo condições concretas para modernizar a Cefaz e enfrentar os desafios da reforma tributária. Por outras palavras, Fundaf é o fortalecimento da administração fazendária e do desenvolvimento do Estado do Ceará. Nosso entrevistado é Jurandir Gurgel Gondim Filho, economista, professor e auditor fiscal da Receita Estadual, mestre em economia pelo UFC, foi secretário de Finanças de Fortaleza e presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Atualmente integra o Conselho Curador da Fundação Sintaf. Jurandir, bem-vindo ao Fala Fisco. Eu agradeço aí o convite para estar aqui para compartilhar com todos que nos escutam a importância do Fundaf. Também conosco o Francisco Ivanildo Almeida de França, diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf. Ivanildo, simplesmente, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Tarcísio. Nesse tema Fundaf tão relevante para a administração fazendária e para os cearenses como um todo. Obrigado, Tarcísio. Eu que agradeço a oportunidade de tratar de um assunto tão relevante para a sociedade cearense. Vamos começar? Fundaf, fundamentos jurídicos, econômicos e interesses da sociedade. Jurandir, o que é o Fundaf e por que a administração fazendária precisa de uma fonte própria de recursos para se modernizar e cumprir a sua missão? Se vocês me permitirem fazer aqui uma digressão no tempo, porque o Fundaf ele nasce dentro de um contexto muito maior em que as pessoas ainda não perceberam. O próprio contexto da evolução do papel do Estado. Se você sai lá desde a visão de Aristóteles de que o homem tinha que viver em sociedade, você evolui para aquele momento lá já em Thomas Hobbes, no Leviatã, no estado mais absolutista, em que a sociedade, nesse processo de evolução, como os recursos eram escassos, era um ambiente perfeito para as contendas, e então o Estado é uma criação racional do homem, em que ele troca uma convivência de uma liberdade sem muita segurança para uma situação de menos liberdade com mais segurança. Aí o Estado nasce nessa visão da segurança jurídica, né? A questão do direito à propriedade, e desse processo evolutivo a gente chega lá no século XVIII já com a visão de um Estado mínimo, aí começa aquela discussão em um Estado mínimo, um Estado mais atuante. E, na verdade, que nesse processo de evolução, nessa relação entre Estado e sociedade, surge uma atividade financeira. Essa atividade financeira é o objeto princípio dos estudos das finanças públicas e da política fiscal. A partir de que momento há essa necessidade da questão financeira? O que dispara isso? Nesse processo, né, entre a sociedade e o Estado cada vez mais assumindo, né, mais atividades e por conta de uma das necessidades públicas cada vez mais crescentes, isso precisava ser financiado. Então, nessa atividade financeira, surgem dois fluxos. Um fluxo real, em que a sociedade demanda bens e serviços, segurança, educação, saúde, justiça, e nesse fluxo real surge o Estado ofertando esses bens e serviços. Na contramão desse fluxo, ou complementar esse fluxo, é o fluxo monetário. É a sociedade pagando os tributos para que o Estado pudesse financiar esses bens, esses serviços, nessas necessidades públicas, e o próprio pagamento do Estado dos seus fatores produtivos, como a própria mão de obra do servidor público. Então, se você estabelece nesse fluxo monetário e real, surge uma atividade financeira que precisa de um órgão vital. E esse órgão vital que vai fazer que esse fluxo ele corra de uma forma mais fluida possível, sendo ofertado bens, atendendo às necessidades públicas, sendo financiado por essa própria sociedade e o Estado alocando bem os seus recursos
na verdade, recursos que são da própria sociedade. O Fundaf, então, Eu vou tentar aqui explicar, por exemplo, o Sintaf ele foi muito feliz no seu plano em 2025 de valorização do fazendário, que ele disse que ele fez uma analogia de um coração em que pulsando, né, o coração que pulsa esse estado. A analogia é perfeita, né? Quando eu digo que entre o Estado e a sociedade existe um órgão vital, eu estou me referindo a esse órgão, coração. E a gente vendo um movimento da diástole, em que quando você abre, é um momento em que você irriga o coração com todo o sangue que vai para o coração. Quando você faz o movimento da sístole, é quando você expulsa esse líquido para irrigar todos os órgãos. Fazendo analogia, no momento em que você abre, que é a diástole, é os recursos entrando no erário público. Na hora que você tem a sístole, é exatamente o Estado, através da ação política, irrigando todos os órgãos do Estado. É uma analogia perfeita. O organismo vivo, o Estado, ele precisa desse fluxo para irrigar todos os órgãos, para que eles funcionem e possam eles cumprirem a sua função. Então, foi muito feliz. E aí, esses impulsos elétricos, e que faz esse movimento de distensão e de contração, eu posso dizer que é a autonomia funcional e administrativa da administração fazendária. E esses pulsos elétricos, ele precisa de uma força motriz. E essa força motriz é o financeiro. É a autonomia financeira. Não há que se falar na musculatura desse órgão que ele precisa ter, se você só tem autonomia funcional e autonomia administrativa, se você não tiver a financeira. Então, é esses impulsos elétricos que vai fazer com que esses recursos cheguem realmente na sociedade. Então, a analogia é perfeita, daí que surge essa atividade financeira em que ela se desdobra numa espécie chamada a gestão fiscal, a atividade fiscal, entre política orçamentária e política tributária. E não é à toa que, nesse processo evolutivo, é que o nosso constituinte ele foi sábio, lá em 88, quando ele garantiu a essencialidade, lá no artigo 37, e a excepcionalidade, lá no artigo 167, inciso 4, quando igualou, né, em termos de excepcionalidade, já que era uma Constituição cidadã, em que ia ter direitos garantidos para a educação e para a saúde, em cima de um mínimo constitucional, tanto de 25% e 12% Estado e 15% para município, no caso de saúde, em cima de uma base. E essa base, que é a receita líquida de imposto de transferência, essa base, o Constituinte raciocina e diz o seguinte: quem é que é o responsável para gerar essa base? A administração fazendária. Então, por isso que ele colocou no mesmo pé de igualdade, de importância e de essencialidade a administração fazendária. Porque não há que pensar que vai ter recursos se não tiver quem, de fato, vai gerar esses recursos necessários para atender às necessidades públicas. Ivanildo, bem se vê que não é uma pauta corporativa, né? Mas um investimento estratégico para o Ceará, ou, no fundo, o Fundaf é o melhor para o Ceará. É verdade, Tarcísio. Se você olha assim de uma forma mais distante, pode criar realmente essa ideia de uma pauta corporativa ou corporativista. Inclusive, e por que o Sintaf tem 37 anos? E por que essa luta do Sintaf agora em relação ao Sintaf, em relação ao Fundaf, e como o Jurandir bem colocou, essa possibilidade, essa excepcionalidade está na Constituição, né? Então já tem mais do que isso. Ora, aí você diz, mas e por que isso só agora? Ora, sempre foi importante você ter essa autonomia financeira, claro, mas na visão da gente é o seguinte: com a reforma tributária de 2023 aprovada e que está começando a se implementar, ele torna mais necessário, porque a gente tem dito o seguinte: ora, o que nós tínhamos antes da forma de tributar, você tinha uma complexidade para o contribuinte, complexidade tributária para o contribuinte, e para o ente público era muito mais simples a gestão ou o controle desses tributos. Com a reforma tributária, ela muda essa lógica. Inclusive, um dos princípios da reforma é a
a não intervenção, né? Ou a simplicidade. Ora, tornou que, com a reforma tributária, fica muito simples para o contribuinte, mas traz uma complexidade para as gestões públicas controlar, dar efetividade aos tributos. E aí alguém pode olhar também de forma estranha e dizer, mas eu não preciso me preocupar com isso, se vai ser simples, o contribuinte fica fácil para eu cumprir minhas obrigações. Mas aí onde vem? O Estado precisa estar preparado, precisa ter essa estrutura para garantir para que o contribuinte que cumpre com suas obrigações, ele tenha a certeza que o Estado vai estar preparado para ter esse controle para evitar, né? Para evitar que possa ocorrer sonegações e, com isso, gerar uma concorrência desleal para o contribuinte que cumpre suas obrigações. E, como consequência, não poder efetivar as políticas públicas que são tão necessárias. Então, a gente precisa compreender que a criação do Fundaf ele é importante e diria que é indispensável para que o contribuinte, enquanto contribuinte, tenha a certeza que o Estado vai poder dar ter esse controle, dessa garantia para que ele não vai ter uma concorrência desleal através da sonegação, e para a sociedade em geral, de que ele vai poder continuar atendendo às políticas públicas. Então, acho que por isso essa urgência na criação do Fundaf, porque estamos aí na implementação da reforma tributária. É interessante ele observar que torna mais simples, né, para o contribuinte, mas a complexidade de materializar isso aí é outra história. Qual é a relação Fundaf-Lei Orgânica da Administração Fazendária? Como eu tinha dito anteriormente, a lei orgânica ela traz essa garantia dessa autonomia administrativa, essa autonomia funcional. E como suporte desta autonomia funcional administrativa, tem que ter autonomia financeira. Ela que materializa essas duas autonomias para que a administração fazendária tenha essa liberdade de atuar, essa tempestividade de atuar, tendo em vista o que foi bem colocado aqui pelas exigências da reforma tributária. Então, a fazenda tem que estar preparada para se modernizar, e isso só acontece se você tiver uma fonte previsível de financiamento. Há que se falar o seguinte, essa necessidade da fazenda ter sempre um recurso para ser moderna, ela sempre existiu. Haja vista os Profisco, todas as versões do Profisco, desde lá do PENAF, Profisco 1, Profisco 2, Profisco 3. O que é o Profisco? É o programa de modernização fiscal que é financiado pelo BID. É um programa, né, tem suas vantagens, e não há que discutir. Isso melhorou muito a gestão dos estados e municípios. O BID já está há 30 anos no Brasil, em 2026, cumpriu esse período de atuar. Só que a Constituição nos dava para a administração fazendária, nos dava essa prerrogativa de ter uns recursos garantidos constitucionalmente. E eu volto a dizer, o Constituinte ele foi sábio nesse sentido. Então, só que esse recurso, as pessoas têm que entender que esse recurso do financiamento ele tem um custo. Você tem ideia, a fazenda ela passou a depender muito desses recursos do BID. A gente nem terminou de pagar o Profisco 1, já entramos no Profisco 2 e estamos já no Profisco 3, que foi fechado no final do ano. Isso dá um cronograma de pagamento até ali 2046, da ordem de 1.600 bi. Só de juros é 37%. Quando você, na verdade, tem um custo de oportunidade de ter os seus recursos próprios. Então, essa necessidade, eu costumo até dizer que, a despeito da reforma tributária ter reacendido essa necessidade de se pensar de ter uma fonte previsível, uma fonte permanente de financiamento, sem depender de empréstimos, a gente já está atrasado desde 88. Porque desde 88 já havia essa definição dessa essencialidade da administração fazendária e sua excepcionalidade. Então, o que faltou foi realmente a gente ter um olhar mais diligente já para ter garantido isso. Óbvio que na busca pela LOAF, né, ela reacendeu, ela trouxe à baila essa necessidade dessa previsibilidade de recursos. Estamos atrasados, então, no Estado? Eu diria que sim. Porque, eu digo até desde 88. A gente teve a oportunidade no município de Fortaleza, já em 2015. Sim, você tem uma experiência, né, como secretário da Finança do município. A implementação do FIDAF. FIDAF. Então, até por conta desse
dessas tratativas de a gente construir o Fundaf para a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, eu tive a oportunidade de reestudar de novo o FIDAF. Então, o FIDAF ele tem 10 anos de utilização. Fui ali em finalzinho de 2015, e aí funcionando mesmo já em 2016, chegamos agora em 2025, então você tem 10 anos. E eu fiz esse estudo exatamente para compreender e para a gente ter lições aprendidas, tanto de coisas positivas que esse FIDAF, no caso do município, trouxe, como também aprender com alguns erros que porventura ocorreram. Eu, inclusive, vou apresentar esse estudo também no seminário que vai ter, né, do sindicato, exatamente para ter a clareza, né, das estruturas, da importância desses fundamentos que garantem a importância de um instrumento desse. É um instrumento estratégico que garante o fortalecimento institucional, da previsibilidade de fluxo e um planejamento mais assertivo. Porque Tarcísio tem uma ideia consagrada na gestão que diz o seguinte: geralmente os planejamentos estratégicos eles falham por falta de vinculação com o orçamento. Essa é uma externalidade positiva que o Fundaf permite. Ele dá essa previsibilidade de você garantir as estratégias, os projetos transformadores. Se você está pensando numa reforma tributária que vai ter que ter uma série de modernizações, de inovações tecnológicas, você pode já pensar o que é que precisa ser feito e você vai ter a garantia do orçamento que vai garantir a execução desses projetos. E tem um outro detalhe. Nesse processo de modernização da Secretaria da Fazenda, os recursos do BID eles foram fundamentais, mas os recursos de operações de crédito, eles financiam investimento. E todo investimento, muitos deles, eles traz a reboque o custeio. E aí quem banca o custeio? A Fazenda tem uma experiência, eu não vou entrar no mérito da importância que foi os scanners, né? Um investimento em tecnologia, mas hoje a gente tem assim, uma certa obsolescência de um instrumento que foi importante, de inovação. Mas por quê? Porque faltou manutenção. E já o Fundaf, ele garante o investimento e a manutenção, sem o custo financeiro de empréstimo. Quanto ganha o Estado, a sociedade com o Fundaf? Por exemplo, estamos hoje num determinado patamar. Se fosse já tudo bonitinho, funcionando legal, quanto ganha o Estado positivamente e, por conseguinte, a sociedade? Eu vou tentar responder essa pergunta exatamente olhando lá para o artigo, o inciso 4 e 167 da Constituição, que ele vinculou receita de impostos de transferências, um mínimo para a saúde e educação. E a base é a receita líquida de impostos de transferência. É de supor que é uma vinculação direta, uma correlação direta, ter 25% em cima dessa base. Se a administração fazendária passa também a dispor de um percentual dessa base, é de supor que haverá uma expansão dessa base. É como se o Fundaf ele fosse um fermento nesse bolo, em que, ao entrar agora a parcela do Fundaf, aí se você aumenta esse bolo, e aí os percentuais eles são os mesmos, mas em termos absolutos você vai ter mais recursos para a educação e mais recursos para a saúde. Nessa tese, eu fui estudar o FIDAF dos 10 anos lá na prefeitura e vi uma coisa interessante. Peguei as capitais do Nordeste. Dessas 9 capitais do Nordeste, só Fortaleza é quem tinha já um fundo desse instituído. Eu peguei o somatório da RELIT ao longo de 2018 até 2025. RELIT? A Receita Líquida de Imposto de Transferência, que é a base constitucional. Essa base não é a Receita Corrente Líquida, é a Receita Líquida de Imposto de Transferência. Existe uma lógica para isso, eu posso até explicar mais na frente, mas é o seguinte. Fazendo esse estudo, eu verifiquei que, ao fazendo o somatório a preços de dezembro de 2025, pelo IPCA médio, quem tem o maior volume desses recursos da RELIT é Fortaleza. Da ordem de 51 bilhões nesse somatório. E aí eu fui dizer assim, bom, agora eu quero ver como é que isso repercute nas vinculações. Aí fiz o somatório, fiz o mesmo raciocínio com saúde e educação e fiz o somatório. Coincidência ou não, Fortaleza, entre as 9 capitais, é quem teve o maior volume de educação e saúde. Então, eu estou só tentando comprovar como é que a sociedade ganha em 2 áreas de direitos fundamentais, que é saúde e educação. Mas, na expansão da RELIT, e que há espaço, eu também fiz um outro estudo e verifiquei o seguinte, na média, os estados tiveram uma taxa de crescimento dessa RELIT
em torno de 5,5%. O Ceará, 5%. Então, o Ceará está abaixo da média. Então, ele pode expandir o crescimento dessa receita líquida de imposto de transferência. E, consequentemente, o valor absoluto para a saúde e para a educação ser maior e, consequentemente, a sociedade terá garantido os seus direitos fundamentais de saúde e educação. Ivanildo, Perfeito. de que forma os investimentos em tecnologia, capacitação e inteligência fiscal podem combater a sonegação, reduzir a concorrência desleal e melhorar o ambiente de negócios? Tarcísio, como o Jandir colocando aí, ou bem colocou, a previsibilidade, quando você traz essa previsibilidade, você vai dar mais efetividade nessas atividades. Agora, precisa esclarecer, porque às vezes a gente tem uma cultura ainda daquele romantismo do Robin Hood, né? De que o fisco é o Robin Hood das avessas, né? Eu tiro o dinheiro para levar para o Estado. Quando, na realidade, é o inverso. Na realidade, a arrecadação traz a distribuição de renda para as políticas públicas. E aí você precisa compreender, porque traz aquela ideia. Bom, se você está dizendo que o Fundaf, com esse investimento, traz mais efetividade no controle. Se traz mais efetividade no controle, Deus me livre, eu sou contra isso, porque aí só vai me cobrar mais impostos. Quando, na realidade, o Estado não cobra mais nem menos. O Estado cobra, ou através do fisco, os impostos que efetivamente são devidos. E aquele contribuinte que, graças a Deus, é a grande maioria, cumpre com suas obrigações efetivamente, independente do controle, né? Ele precisa entender que esse mecanismo é importante, porque vai eliminar, o que vai fazer é eliminar a concorrência desleal. Porque, ao evitar a sonegação, eu estou evitando a concorrência desleal. E a sonegação, por sua vez, ela é eu diria que ela é um círculo vicioso, na realidade, porque à medida que alguém sonega, traz uma concorrência desleal para quem recolhe, então começa a prejudicar o negócio dele, e esse aqui vai sonegando mais e ele vai recolhendo menos. E ele vai se prejudicando, e em contrapartida, a sociedade como um todo se prejudicando, porque as políticas públicas não vão sendo implementadas. Então, eu acho que é o conjunto aí que evita todo esse... E, no final, é beneficiado a sociedade e o contribuinte que cumpre com as suas obrigações. Eu acho que essa é a base de tudo. Eu acho que essa é a base. Jurandir, você falou agora há pouco em 2040, fazendo esses projetos. Vamos pegar só daqui a 10 anos, que seria então quase isso, né? 2036. Que administração fazendária do Ceará precisará ter daqui a 10 anos para enfrentar a reforma tributária, as novas tecnologias e as mudanças na economia? Interessante essa pergunta, porque nós estamos aí vivendo aí a comemoração dos 190 anos, né? Então já há uma provocação de o que seria já no bicentenário, daqui a 10 anos, né? E aí foi exatamente olhando para o FIDAF, no caso da prefeitura, que completou exatamente 10 anos de uso, e eu fui ver assim as externalidades positivas que esse investimento trouxe. Vou dar aqui um exemplo. Parte de capacitação, que na questão da reforma tributária vai ser um investimento assim, fundamental para que todo esse corpo, essa inteligência, né, de servidores que a Fazenda possa estar mais capacitado possível para enfrentar os desafios da reforma tributária. Lá, quando chegamos lá no município, a Secretaria de Finanças tinha, se eu não me engano, 2 a 3 mestres. Eu fui olhar, né, agora, nós já temos 82. Eu recebi recentemente de uma colega que terminou uma dissertação de mestrado, e aí ela me mandou, assim, e no agradecimento dela, na dissertação de mestrado dela, ela agradece o FIDAF. Olha aí. Então, ela sabe que foi um instrumento que financiou o crescimento profissional. O Fortaleza, quando eu fui olhar alguns investimentos que foram feitos, por exemplo, toda a reforma do prédio, um prédio também histórico, não foi só reforma, mas foi restauro também. Quando você não tinha praticamente um data center, você fez uma estrutura de um data center
para a Secretaria de Finanças, com redundância na Secretaria de Planejamento, veio secretarias de outro estado conhecer esse nosso data center. A gente conseguiu desenvolver sistemas dentro da área do ISS, do ITBI, do IPTU. Financiamos toda a aerofotogrametria do município, que é um investimento caro, para você ter tudo digitalizado, com tecnologia laser, sobre as informações toda territorial de Fortaleza. Tudo isso você teve o financiamento, né, de uma fonte que é legítima e é constitucional. E aí eu vou fazer só uma última observação dentro da colocação que foi feita, que às vezes essa incompreensão da sociedade. Na verdade, o Fundaf ele vai garantir o que o próprio artigo 11 da LRF diz, lá no artigo 11, em que é responsabilidade fiscal a administração instituir, gerir, né, e cobrar os tributos da sua competência, para que realmente esses recursos voltem para a sociedade. Então, o Fundaf ele vai dar essa garantia para a sociedade, vai dar essa musculatura que esse órgão vital precisa para que a administração contribua o fortalecimento institucional que o Fundaf vai trazer para a geração de valor público para a sociedade. E quem está falando é quem trabalhou com o FIDAF, que foi positivo, né? Que foi bem sucedido, né? Essa sua colocação, para mim, assim, porque eu falar de um fundo dessa natureza, eu tenho assim, uma facilidade grande, porque é como diria Durkheim, você só fala em público aquilo que você adquiriu autoridade para falar. Então, eu estou falando de uma coisa... Quem fala assim não é gaga. Quem fala assim não é gago, né? É uma coisa que realmente viu que funciona. E por funcionar, é importante eu fazer aqui uma observação. Aí vem as lições aprendidas. O FIDAF, eu fiz uma analogia de FIDAF 1 e FIDAF 2. FIDAF 1, que pega os primeiros 5 anos, vai de 2016 a 2020, e o FIDAF 2, que vai de 2021 a 2025. Em 2021, eles mudaram a lei. A lei inicial era a Lei Complementar 210. Em 2021, a 303. Eles fizeram uma mudança que, para lições aprendidas, a gente jamais vai poder cometer esse erro. O que é que eles fizeram? Da base, desde o início eu não falo que é receita líquida, imposto, transferência. Uhum. Lá eles tiraram a parte das transferências. O que é que ocorreu? Você aumentou um percentual, que lá antes era 1 e foi para 1,5, só que esse meio não compensou o que você tirou da base, porque as transferências ela era importantíssima. Então, por exemplo, o ICMS, que teve um crescimento significativo, e lá em 2024, a cota parte do ICMS, que cresceu significativamente, não entrou para a base desse fundo. Então, é algo que a gente precisa aprender com os erros, né, da instituição. Então, eu quero dizer para vocês que, assim, eu estudei. Conhece. Eu estudei, vi o que foi esses 10 anos de funcionamento do FIDAF. E aí eu disse, como seria, daqui a 10 anos, a Fazenda, já no seu bicentenário, com um FUNDAF funcionando. Eu até encurtaria um pouco e digo o seguinte: eu fico imaginando a Secretaria da Fazenda daqui a 7 anos, porque nós já estamos na transição da reforma, mas a partir de 33 nós não estamos falando mais de transição, nós estamos falando efetivamente da implementação da nova forma, do novo regime tributário, que é do Estado e dos municípios, o IBS. Então, é só a nova sistemática. Como é que nós vamos chegar a 2033, ou ao final de 2032, se nós não tivermos essa previsibilidade dessa reestruturação? Porque eu vejo que a mudança é tanta que ou o fisco tem a capacidade de se reestruturar, essa capacidade de se reestruturar, para poder dar menção a isso que você falou, e a questão da inteligência fiscal, dos investimentos, da modernidade de programas, ou nós vamos chegar lá às cegas. E se a gente chegar lá às cegas, quem vai ser prejudicado somos nós, enquanto sociedade, e o contribuinte que cumpre suas obrigações, ele vai continuar cumprindo enquanto ele existir, porque ele vai ser extremamente prejudicado com a concorrência desleal, porque sempre vem. Às vezes, a gente diz que, aí eu preciso fazer essa observação, Jurandir, a gente diz que com a reforma tributária, já vi algumas pessoas falarem a respeito,
com a sistemática adotada, ora, não vai mais se precisar nem de fisco, porque o controle vai ser tanto, vamos implementar o split payment, na liquidação da fatura, o imposto já está recolhido e tal. É verdade? Claro que é verdade. E aí, eu vou usar as palavras do Zé Carlos, né? Mas na vida real, né? Como é que ocorre? Combinamos com os russos, né? Ou então alguém diz, não, olha, funcionou muito bem, eu tive na Coreia do Sul. Tá, mas nós já temos essa... Se muda uma cultura com uma lei, será que uma lei, uma norma, muda uma cultura? Qual a cultura? Aquela cultura que eu disse de que o sonegar ainda tem uma visão romântica de que quem sonega é uma defesa legítima, né? Porque o tributo é alto. Porque o tributo é alto, o Estado só quer tributar, esse Estado... Se um dia a gente mudar essa cultura, e só muda essa cultura se começar a ver realmente dando efetividade, mas eu diria que são algumas décadas ou talvez séculos para mudar a cultura. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros séculos, né, eu acho que ou fortalece ou estrutura o fisco, ou então a gente vai ter assim, uma problemática gigantesca em relação a isso. Então, por isso a importância que eu acho do Fundaf para dar essa previsibilidade que o Jurandir tanto tem dito aí, porque aí você diz o seguinte, olha, mas orçamento do Estado é um só. Tudo vem do orçamento, tu vai pegar um pedaço do orçamento e reservar. Eu já vi alguns também dizendo, mas o Estado garante o investimento. Tá, mas quem garante amanhã que as políticas administrativas vai ter essa mesma visão? E na hora que você cria o fundo, não, independente das gestões que vierem, independente das vontades políticas, você tem essa previsibilidade que o fisco vai ocorrer, vai ter esse investimento da forma prevista. Então, acho que esse que é o importante. Se me permite, dentro aí de uma observação, que às vezes essa visão meio equivocada, porque tem um orçamento, garante, né? Mas, assim, a história mostra o seguinte, em momentos de restrição orçamentária, por exemplo, dando um exemplo aqui, a recessão. Aí, então, você começa a ter cortes. E eu participei de umas discussões dessas na época da prefeitura. Em canto nenhum do mundo, empresa nenhuma do mundo vai cortar onde está a sua capacidade de gerar a receita. Então, é um absurdo, no momento de restrição orçamentária, ter corte na administração fazendária, como isso ocorreu. É ela quem vai dar a condição dessa recuperação mais rápida que o município ou o Estado vai precisar para passar aquele momento de restrição orçamentária. Gente, eu volto de novo a dizer e repetir, o Constituinte ele foi sábio. Será que constituintes como Mário Covas, Fernando Henrique, né, economistas como Roberto Campos, Antônio Delfim Neto, outros que contribuíram com Edmar Baixa, né, Pécio Arida, será que eles estavam enganados? Né? Com toda essa inteligência que numa Constituição, aí a gente fica com essa questão de que a gente vai, com essa vinculação, a gente vai concorrer com recursos. Ora, concorrer com recurso orçamentário, o que você paga de juros para um banco? Esse recurso não volta. E o Fundaf, aqui eu vou dizer mais uma externalidade positiva. O Fundaf a gente pode garantir na sua regulamentação que, ao usar os recursos, projetos e as ações, se sobrar, você devolve para o Tesouro. Não há problema nenhum, porque ele é uma unidade orçamentária dentro do Tesouro. Então, você pode fazer isso. É diferente de um recurso que você paga de empréstimo. Na hora que ele sai, você paga o custo do dinheiro, ele não volta mais. E isso aconteceu na época da pandemia. Eu vou dar aqui um exemplo de experiência. Na época da pandemia, em que vocês lembram que ela estourou lá em 2000, em março, de 2020, ali na segunda quinzena, os auxílios financeiros do governo federal só vieram chegar lá para agosto, setembro, e estados e municípios já tiveram que implementar suas medidas mitigadoras do avanço da pandemia. E o município começou a buscar onde é que a gente vai tirar recurso. O FIDAF, na época, a gente teve que fazer só mudança usando a lei da calamidade e antecipar o saldo. Nós devolvemos para o Tesouro, naquele momento, 20 milhões. Então, até isso, o Fundaf ele funciona como uma reserva técnica de uma necessidade do município, como foi no momento da pandemia. Porque ele é um instrumento estratégico que permite o planejamento. Ele é um instrumento estratégico que garante o fluxo de caixa. O que é que está dificultando a concretização do Fundaf? Eu faço essa pergunta várias vezes e eu digo assim, qual é o gestor no mundo que não quer ter autonomia financeira? Eu não entendo isso.
Eu não entendo. Se existe toda uma condição constitucional e legal, existe toda uma estrutura econômica, fundamentos econômicos, que comprovam a essencialidade, comprovam a efetividade de um instrumento desse, Por eu quê? fico perguntando, por quê? Essa Gente, é a pergunta de 1 milhão, né? eu não consigo entender. Eu não entendo qual é um gestor financeiro que não quer ter autonomia financeira, não quer ter um planejamento, né, previsível, ter um fluxo de caixa, uma gestão de fluxo de caixa eficiente. Eu não consigo entender. Agora, é o que eu costumo dizer, aí vale aqui uma frase, uma brincadeira do Homem-Aranha. Maiores poderes, maiores responsabilidades. O Fundaf, ele traz maiores poderes, mas também aumenta a responsabilidade da Fazenda de ter uma gestão mais eficiente, um controle desse recurso. E outra, me fizeram uma pergunta, disseram assim, você como gestor, você sabe das complicações de ter um fundo dessa natureza? Muito pelo contrário, como gestor, para mim foi a melhor coisa do mundo. Porque eu vou ter todos os instrumentos, todos os balanços que a 4.320 exige, eu vou ter balanço orçamentário, balanço financeiro, acompanhamento de caixa, equivalente de caixa, vou ter que cumprir todos os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu vou ter um instrumento estratégico importante e que vai estar cumprindo todos os seus ditames, todas as suas estruturas. E eu, como gestor, como um ordenador de despesa, eu vou ter mais tranquilidade. Por isso, eu volto e repito, eu não entendo, na altura desse campeonato, com um desafio enorme da reforma tributária, eu não consigo entender como é que um gestor público não luta e não briga por um instrumento desse, que vai garantir o fortalecimento institucional. Estamos chegando quase ao fim. Musculatura para esse órgão vital para cumprir o seu papel tão importante e gerar valor público para a nossa sociedade. Muito bem. Para concluir, estamos chegando ao final. O que o governo, a Assembleia Legislativa e a sociedade precisam compreender, então, sobre a importância estratégica desse fundo, já que o gestor não está entendendo muito bem a história? Mandar um recado para eles aí. Governo, Assembleia. Fazer a colocação, eu diria, mais técnica dele, fazer só uma observação. Às vezes eu digo que quando a gente tem dificuldade não é nem dificuldade, eu tenho uma certa resistência em entender, ou em querer entender uma questão como essa, aí vem a lógica. Basta a gente olhar o velho, eu lembro que a gente não precisa inventar a roda, né? No caso aqui, ninguém está querendo. E o Jurandir, quando ele fala bem da questão do fundo, eu digo sempre, ele tem essa legitimidade porque ele não está aqui querendo inventar a roda. Porque ela está posta. Ela está. Basta a gente olhar aqui para a prefeitura. Que ele venceu na criação do fundo, vamos dizer assim, as dificuldades e as vantagens trazidas. Porque se isso não fosse uma coisa importante, também era quem tinha mais autoridade para dizer, rapaz, isso aqui a furada. É furada, a barca é furada. Então, a gente não precisa inventar a roda, basta olhar. Basta olhar bem aqui para o prefeito. Não precisa ir para lá para a Europa olhar lá como é que está lá na implementação. Está aqui na prefeitura que tem funcionado. Então, sempre me causa espécie essa resistência à implantação de um instrumento desse. Eu confesso que eu não consigo entender. E aqui eu acho que vale também uma experiência. Pouca gente sabe na Fazenda que essa história do Fundaf, uma vez que eu levei, foi em 2005, com então nosso colega João Alfredo, por conta de uma circunstância que a Fazenda é interessante, as pessoas não lembram, mas a Fazenda ela já teve uma experiência de uma certa autonomia financeira. Quando, em 1979, quando foi desenvolvida a Conta Única, o Sistema Integrado de Contabilidade, lá no seu processo de desenvolvimento, foi criada a Comissão de Programação Financeira e Crédito Público. Era um órgão dentro da Secretaria, que o próprio secretário, junto com o presidente dessa comissão, é que decidia os limites financeiros. Então, a Fazenda meio que ficava isenta desse processo, porque o próprio secretário, junto com o presidente da comissão, é que decidia a definição dos limites financeiros. Com o passar lá em 2004, né, quando no governo do Dr. Lúcio Alcântara, que foi criado o COGEF, e aí você criou o COGEF como um instrumento de governança fiscal, em que essas 5 secretarias eram responsáveis por ser o guardião do equilíbrio fiscal. E a Fazenda, ela meio que entrou nesse mesmo processo de divisão dos recursos, dos limites financeiros, e passa pelo mesmo processo de restrição orçamentária em momentos. Olha, é uma excrescência, às vezes, a Fazenda, eu ter escutado a Fazenda, às vezes, solicitar o que a gente chama, às vezes, de um MAP, né, que é
são reserva de recursos para os projetos prioritários, pedindo MAP de R$ 2.000. Gente, isso é um absurdo. Aí eu digo assim, o que é que está faltando? Eu não consigo entender. É constitucionalmente, é historicamente legitimado a administração fazendária dispor de um instrumento desse. Então, Assis, eu não consigo entender. Pela minha experiência, eu vi o quanto que isso iria trazer de benefício. Isso é redentor para a administração fazendária. Governador vai acabando de passar bem por ali. Aí tu encontra ele. Ei, governador, vem cá, o que é que você diria para ele? Rapaz, sobre o Fundaf. Bom, dependendo do governador, né? Mas eu tenho seguramente qualquer gestor público com um pouquinho mais de abertura, não é difícil convencer a importância de um instrumento desse. Não é difícil. É muito claro as externalidades positivas que um instrumento desse traz. E só mais um detalhe. O Estado do Ceará, ele tem assim, uma grande vantagem, aí a gente tem que reputar os nossos governantes. O Estado do Ceará é dos poucos que tem um planejamento de longo prazo instituído na Constituição. Lá em 2022, a gente instituiu o que era o Ceará 2050, ele hoje está na nossa Constituição. Então, o Estado do Ceará, para além dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, ele tem agora o PLP, que é o planejamento de longo prazo. Nesse planejamento de longo prazo, pouca gente sabe, infelizmente, às vezes na Fazenda, é que esse programa ele contou com 20 programas estratégicos para serem desenvolvidos até 2050, com metas e com tudo. E um desses programas é o Inova Governo. Quando você vai olhar lá dentro do Inova Governo, quais são os projetos e ações, você verifica que ele, com a grande maioria, dialoga direto com as responsabilidades da administração fazendária. Olha aí. Então, o fundo, ele iria também fazer esse vínculo com o planejamento estratégico de longo prazo do Estado. Mais um instrumento legítimo digamos assim, de robustecer a importância. É um instrumento estratégico ligado também a umas definições de um planejamento de longo prazo que está também na nossa Constituição Estadual. Então, argumentos, né, princípios jurídicos, econômicos, não falta. Quem tem olhos de ver, que veja, né? Bem, a conversa de hoje mostra que o Fundaf vai além da modernização da Cefaz. Ele pode fortalecer a arrecadação, combater a sonegação, ampliar a capacidade do Estado de financiar políticas públicas, investir na administração fazendária e, enfim, investir no desenvolvimento do Ceará e na qualidade dos serviços ofertados à população. Jurandir, nossos agradecimentos pela sua presença, mais uma vez, suas palavras finais. Eu só tenho que agradecer a oportunidade para, mais uma vez, ter essa condição, né? Eu diria assim, que é algo que brilha meus olhos, né? Bem se vê. Quando eu vejo um instrumento desse, a gente tão perto de colocar para funcionar na nossa instituição. E eu vou dizer assim, encerrando aqui, seria um sonho de encerrar minha carreira dentro da secretaria. Era eu poder contribuir com esse legado. Eu sei que eu já estou aí na minha fase, né, de já 44 anos de serviço público, né, desses 44, 34 como gestor. Eu queria muito ver isso. Eu queria muito ver um fundo dessa natureza sendo instituído na Fazenda. Você acredita que vai ver? Acredito. Você é otimista? Eu acredito. Porque argumentos não faltam. Factíveis, fundamentos, né? Não faltam. Estruturas jurídicas, constitucionais, legais não faltam. O que falta agora é o engajamento maior da nossa própria categoria em compreender, porque eu percebo que as pessoas, mesmo da casa, ainda não entenderam a essência, a estrutura. Por isso que é um convite que eu faço no seminário que vai ter, porque eu fiz essa pergunta, e disse, quantos que estão aqui presentes entendem realmente o funcionamento? E muitos disseram, não. E um colega meu chegou e disse assim, Jurandir, eu conversando aqui contigo, tu me explicando. Aí ele foi participar do movimento ali da paralisação. Ele pegou e disse uma coisa, se todos soubessem realmente agora, como eu estou sabendo que funciona, vai ter mais engajamento. Questão de engajamento. Porque as pessoas iam entender e iam perceber quão importante é um instrumento dessa natureza para a administração fazendária, o fortalecimento institucional e aumentar a capacidade de resposta do Estado. Então, esse encontro que vai haver semana que vem vai ser fundamental, não é, Ivanildo? Para que as pessoas... Aquela história só... É preciso entender para poder... Claro. Para poder comprar a ideia, lutar por ela. Perfeito. Defendê-la. Então,
que esse conhecimento chegue lá. Não é, Ivanildo? Obrigado por sua participação também. Eu Tarcísio, também eu acredito, e eu preciso acreditar, né? Inclusive eu preciso acreditar, porque além de todos esses argumentos que eu bem coloquei, além de todos os argumentos, os fundamentos, não é nem argumentos, os fundamentos técnicos e jurídicos, inclusive constitucionais, poderia, e como eu coloquei agora há pouco, que norma não muda a cultura, a norma em si, por ter o fundamento normativo, por si só, isso não quer dizer, isso por si só não quer dizer que seja uma coisa positiva. Quantas normas não são alteradas porque se descobre depois que aquilo que se prevê não é tão positivo assim, né? Então, o resultado. Mas, neste caso, nós temos todos esses fundamentos e temos, como a gente diz, o exemplo dentro de casa, porque eu olho bem aqui para o Jurandir, que foi na gestão dele na exemplo, CEFIM, que onde foi criado o fundo lá para a prefeitura, que já faz 10 anos e que tem todo esse resultado que ele falou. Então, o que é que falta? Muito pouco. A prefeitura de Fortaleza não é pequena, não, né? Então, os números que você deu aí. Então, eu tenho tudo isso e um exemplo prático. Então... E chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Jurandir Gugel, por sua participação, Ivanildo França também. Olha lá, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. E até o nosso próximo encontro, no próximo Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários. Até lá.